glória. Você está animado? Irmãos, eu estou muito animada. Glória a Deus. Com o que Deus está fazendo, com o que Deus está revelando para nós, como Deus está se revelando, se manifestando na nossa vida. Amém? Então nós estamos crescendo, nós estamos avançando, nós estamos criando, formando estruturas dentro de nós. E sabe do que mais? Estamos ficando firmes e inabaláveis. E o diabo não tem lugar no nosso meio. E toda circunstância que o diabo levantar, sabe o que acontece? Nós venceremos juntamente com aquele que está conosco, que é o Senhor Jesus. Nós somos o povo invencível, porque confiamos naquele que nos salvou, que nos restaurou, que é o Senhor Jesus. Você confia no Senhor dessa maneira? Querido, confia no Senhor, se agarra a Ele, se agarra a essa palavra. Eu espero que você tenha uma palavra aí agora com você. Não se conforma de só ouvir a palavra. Coloca os teus olhos na palavra. Se você não tem Bíblia, pega a Bíblia. Tem Bíblia aqui. Mas não deixa de colocar os teus olhos nessa palavra. Amém? Nós colocamos os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente. Eu declaro a nossa mente cativa. Todo pensamento que queira chegar na sua mente para atrapalhar o entendimento da mensagem, eu declaro, caia por terra agora, sai agora em nome de Jesus. Toda influência maligna, Satanás já foi expulso daqui por causa da sua adoração. E se não foi, você vai dizer agora, diga, Satanás, cadê o povo que fala bem forte? Diga, Satanás, eu não vou desistir do que Deus tem para mim. Diga, eu resisto a você e me achego à palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Vocês estão ouvindo direito? Parece que tem um eco, depois tu dá uma ajeitadinha, o Senhor vai consertando todas as coisas, amém? Vamos para a palavra, queridos. Eu tenho uma palavra, eu fui tremendamente ministrada, eu recebi essa palavra, Deus falou comigo, Deus vai falar com você também, amém? Porque essa palavra ela é poderosa. Escuta essa palavra, abre o teu coração, deixa ela penetrar aí no seu espírito e guarda ela, querido. Pega ela como um pitbull que segura aquele negócio e não solta nem para nada. Amém? Eu já quero convidar você a abrir lá em Juízes, no capítulo 6. Vamos ler um texto desse capítulo todo. E depois a gente vai seguir para as instruções que o Senhor trouxe para nós. Vamos lá? Você já chegou em Juízes? Juízes, capítulo 6. Diz assim, eu estou lendo na NVT. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e os outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram que o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que és mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Então Gideão depressa foi para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre essa pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que o seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá que fica do lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora, os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava:
Por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Gente, aqui Gideão vai pedir um sinal, vamos ler. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naphtali, convocando seus guerreiros, e todos o atenderam ao seu chamado. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite eu deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, eu saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixe-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Glória a Deus. O que é que nós temos que aprender com essa história? Muitas coisas. E eu declaro o Espírito do Senhor nos ministrando. Eu declaro em nome de Jesus você recebendo uma mensagem do céu. Eu declaro em nome de Jesus você recebendo força da parte do seu Pai. Eu declaro que você vai receber instruções para a sua caminhada. Eu declaro que você vai receber direção para as suas perguntas, resposta para aquilo que você tem orado e buscado no Senhor. Porque o Espírito do Senhor assim fará por nós. Porque somos o seu povo. Você crê no Senhor? Você espera no Senhor? Você busca o Senhor? Então Ele se revela para quem o busca. O segredo está em buscar o Senhor, buscar a Ele, dar atenção a Ele, conversar com Ele, se dirigir em direção a Ele, como você fez. Sabe, querido, quando a gente está com problema de saúde, a gente vai ao posto de saúde, ao hospital. Quando a gente precisa de um remédio, a gente se dirige à farmácia. Quando a gente precisa de instruções, de cursos acadêmicos, a gente vai a uma faculdade, a uma escola técnica, um curso. Mas quando a gente precisa ouvir o Senhor, a gente parte em direção a Ele, a gente vai à casa de Deus, a gente vai ao culto, a gente separa um tempo para buscar o Senhor. É lá que você encontra o Senhor. Você não tropeça em Deus. Ele é poderoso, Deus está em todo lugar. Mas Ele é poderoso para se revelar para aquele que o busca, para aquele que o clama, para aquele que vai em direção a Ele. A Bíblia diz que quando você se inclina em direção a Deus, Ele se inclina em sua direção. Porque, querido, se você nunca tira um tempo para buscar o Senhor, como você espera que Deus fale com você? Mas quando você está aqui, quando você tira um tempo, sai do seu trabalho e você diz: hoje eu vou à casa de Deus, hoje eu vou ao culto, e você chega aqui, você se derrama, você canta para Ele, levanta as suas mãos e você diz: Senhor, eu confio em Ti, eu busco a Ti. Queridos, o Senhor não vai ignorar essa iniciativa sua, Ele vai se revelar a você. Agora preste muita atenção, porque Gideão, ele fez isso. Na verdade, foi o Senhor que veio até ele. Quem está me ouvindo? Quem está me acompanhando?
entender o que nós lemos. Lemos um capítulo extenso, mas ele tem uma história antes. Deus tinha levado o povo para Israel, o povo de Israel tirou do Egito, estava levando para Canaã. Você sabe que o povo não teve fé para entrar, uma parte ficou circulando no deserto, mas as outras, os novos, os mais novos, conseguiram entrar. Josué colocou o povo lá dentro e ele disse: olha, deixa eu dizer, Moisés nos instruiu e eu, Josué, estou instruindo vocês. Vocês vão conquistar essa terra, entrem nela, mas não se esqueçam de obedecer aos mandamentos do Senhor. Porque se vocês não obedecerem e vocês não destruírem os inimigos que estão na terra, porque Deus tirou vocês do Egito para tirar essa nação e dar a terra para você. E ele disse: vocês tomem cuidado de fazer tudo conforme o Senhor falou. Se vocês não obedecerem ao Senhor, vocês serão derrotados, vocês serão aniquilados, vocês serão mandados para fora dessa terra. Porque assim como no Éden, eles desobedeceram e tiveram que sair do jardim. Se vocês não obedecerem aos planos de Deus, às orientações de Deus, vocês também serão lançados fora dessa terra. E aí, Moisés morreu. Deus levantou Josué. Josué conduz o povo. O povo entra, Josué morre, conquista aquelas terras, Josué morre. Aí o que acontece? Ele disse: gente, quando eu morrer, tomem cuidado para que vocês não se desviem. Ei, querido, quem fica sem uma direção, sem uma pessoa para conduzir, vai fazer depois o que bem entende, e aí é caminho de derrota. Toda pessoa precisa de um líder, toda pessoa precisa de uma liderança, toda pessoa precisa de alguém que o ajude, que o oriente, que o instrua, que o direcione. Alguém que já trilhou o caminho pode ajudar você, querido. Se eu quero me tornar uma empresária, eu preciso me aconselhar, eu preciso me relacionar com alguém que já trilhou um caminho bem sucedido como empresário. Se eu quero me tornar um cristão bem sucedido, se eu quero ter um casamento bem sucedido, eu preciso me associar, eu preciso ouvir, eu preciso me aconselhar com alguém que tem um casamento bem sucedido. E sabe, Josué disse assim para o povo: ei, prestem atenção, cuidado, tenham cuidado, para que ao entrar na terra vocês não ignorem os mandamentos do Senhor. E o que foi que aconteceu? Israel ignorou os mandamentos do Senhor. Eles não foram diligentes para destruir todo o povo. Qual era a orientação de Deus? Matem todos, destruam. Eles não conseguiram. Eles não fizeram conforme o Senhor fez. Então o que acontece? Eles começaram a se casar com as mulheres daqueles povos que Deus disse que era para aniquilar. E você sabe que uma desobediência, ela vai puxando outra desobediência, que puxa outra desobediência e que vai levando a gente para abismos ainda maiores. Queridos, isso não é diferente, não é porque era a antiga aliança. Deus é um Deus de princípios. Diga: Deus é um Deus de princípios. Se eu e você quebrarmos um princípio de Deus, aquilo vai abrindo porta para a gente quebrar mais outro princípio e mais outro princípio, e aquilo vai afundando a gente. Quando Deus dá um princípio, uma ordem, uma ordenança, é para nos proteger. Quando a palavra diz perdoe, é para que você, não deixando de perdoar, você não abra as portas para os espíritos malignos que vão oprimir você. Então ele quer cuidar de mim, cuidar de você. Amém? Então vamos para a instrução que o Senhor trouxe para o seu povo. Deus está falando conosco porque Deus deu a instrução àquele povo. Diga: Deus é um Deus que instrui. Diga: Deus. Vamos lá. Deus é um Deus, é um Pai que aconselha. Sim. E outra, ele é tão bom que ele dá a instrução. Ó, você entrou agora, deixa eu te dizer. A instrução para chegar lá é essa. Ele, querido, não deixa eu e você desavisado. Ele não deixa a gente sem instrução, ele não deixa a gente sem orientação. Nós não podemos ser geração que não gosta de instrução. Porque sabe o que é que nós observamos? Eu não creio assim, mas o mundo está reproduzindo um monte de adolescente, de jovem que não gosta de instrução.
eu já sei de tudo. Não sabe não. Não sabe não. Adolescentes e jovens precisam da minha e da sua instrução, e se eles não tiverem a humildade de receber, eles serão destruídos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ou obedece às instruções, ou simplesmente não terá a vida poderosa. Eu vou falar de um aspecto muito básico e simples. Professores são autoridade. Mas os professores desrespeitados, os coordenadores pedagógicos, os diretores de escola, eles são autoridades e tudo o que eles mais querem é que os estudantes vão bem nos estudos, nas notas, que eles avancem nas provas externas, no Enem, nas faculdades, na vida deles. E a escola tem regra. Hora de chegar, hora de sair, hora de calar, hora de falar, usa celular, não usa celular. E sabe o que acontece? É um treinamento para aquela etapa da vida. E quando esses estudantes entre faixa etária de 15 a 18, 20 anos, eles não aprendem esses princípios, eles partem sem construir esse princípio para outra etapa da vida, onde eles vão ter que enfrentar as mesmas dificuldades, agora maiores, porque eles não aprenderam no tempo que era devido. Aí vem outro nível, e outro nível, e outro nível. E eu, querido, eu vou dizer uma coisa para você, jovem, adolescente e adulto. A vida bate com força. Ela não tem dó. Ela não tem dó. Então, ou a gente aprende a obedecer regras o quanto antes, para ter uma vida poderosa, ou a gente vai ficar levando lapada e mais lapada da vida, sem dó e nem piedade. Para aprender, porque Deus não desiste da gente. E Deus ensina batendo, querida, a vida é assim. E aí Deus disse para o povo, queridos, eu trouxe vocês do Egito. E aí ó, o texto vai mostrar para a gente que eles não obedeceram e agora estavam colhendo as consequências da desobediência em um nível gigantesco. Eles começaram a desobedecer antes, porque Josué morreu, mas Deus é poderoso e começou a levantar juízes. Um juiz, enquanto um juiz governava, o povo obedecia. Parava de ter juízo, o povo fazia o que queria. Aí vinha castigo, lapada. Uma nação invadia a cidade, tomava tudo que era deles, e eles ficavam pobres, miseráveis, cheios de dificuldade. Aí levantava outro juiz, o juiz dava as ordens, eles obedeciam, tudo ia bem, o Senhor abençoava. Aí sabe o que acontece? O juiz terminava o tempo dele, morria, e outro chegava, e aí eles não obedeciam, e eles iam de mal a pior, de novo, um ciclo repetitivo de derrotas, porque não aprenderam a obedecer às instruções que Deus tinha dado. E eu e você fomos chamados hoje para a gente ouvir uma mensagem que vai fazer com que eu e você sejamos vitoriosos em todas as situações. Queridos, nós somos vitoriosos por causa de Cristo. Nós estamos falando de um tempo que não tinha Jesus, amém? Nós estamos falando de um tempo que o povo estava ainda crendo na promessa, um dia virá Jesus. Então vamos aprender o princípio que você leu aqui comigo, né? Quem chegou posteriormente, Juízes capítulo 6, Deus tinha dado instruções ao povo e o povo não obedeceu, e agora vieram os midianitas. E a Bíblia diz, que eu li para você, li com você aqui agora, que esses midianitas, eles eram terríveis. Eles eram tão cruéis, que a Bíblia diz que eles pareciam uma manada de gafanhotos. Quando eles chegavam, eles destruíam, eles devastavam tudo, a plantação, as águas, tudo o que eles plantavam. Se Israel plantasse uma plantação de milho, eles não colhiam. Vocês plantarão, mas não colherão. Vocês farão as coisas, mas não desfrutarão delas, se vocês não obedecerem. E você acha que o princípio na nossa vida hoje é diferente? Não, não é, queridos, não é. Você pode olhar para o povo do mundo e dizer assim, fulano nem obedece princípio nenhum. E estão lá se dando bem, mas eles são. A Bíblia diz, olhe para eles agora, e depois você olhará e você não verá mais ele. Mas os que obedecem ao Senhor reinarão para sempre, viverão para sempre e herdarão a terra.
Então, é ilusão ficar olhando para o povo do mundo e dizendo, olha, eles vivem melhor que a gente. Mas os princípios, Deus quer guiar a mim e a você por princípio, por instrução. Lá em Salmos, tem um salmo que ele diz assim, ei, atente, eu quero conduzir você com instruções e não com cabresto. Porque você não é como uma mula e nem um cavalo que não tem entendimento. Porque a mula e o cavalo é que são levadas no cabresto, porque elas não têm entendimento. Mas o meu povo eu quero conduzir com instruções. Fala comigo, instruções. Queridos, instruções são regras. E regras, falar de regra numa geração que não quer ouvir regra. Ah, que chatice. Ah, porque tudo isso, porque é demais. É demais, querido, mas é para te proteger. Amém? Então o Senhor deu instruções para seu povo porque os amava. E ele disse, olhe, e o povo não obedeceu, aí vieram os midianitas. E os midianitas vieram com tudo. Ele era o povo que os israelitas tinham que ter destruído, eles não destruíram. Ei, querido, se tem uma área da sua vida que te faz pecar, e você não vai para cima dessa área com tudo, e você fica tratando aquela área com jeitinho, sem querer confrontar esse pecado vai lutar contra você até o fim. Ele vai querer te destruir. Assim como os midianitas, que vieram para cima de Israel com tudo, se eu e você ficarmos com pecado de estimação, esses pecados, eles vão destruir a minha e a sua vida. Portanto, abra o seu coração para o Senhor, deixe Ele revelar para você o que está aí oculto, que nem você muitas vezes sabe, mas está aí atrapalhando o seu avanço e o seu crescimento, e o meu também, porque sou filha de Deus e estou no mesmo nível de educação. O Senhor está nos educando, amém? Aqui é como uma escola. Então trata, deixa o Senhor tratar. Abre o coração, rende-se diante do Senhor. Senhor, eu realmente estou errado. Não fica tentando justificar, não fica velando sobre uma situação que está querendo te destruir. Se você não atentar logo, isso pode ser ruína. Porque, querido, um coração defeituoso, ele pode, se não tratar, nos impedir de ter relacionamentos bem-sucedidos. Pode nos impedir de saber lidar com as finanças. Pode nos impedir de não saber lidar com a fama, com o reconhecimento. O Senhor não vai poder nem exaltar a gente, porque se exaltar, a gente se perde por causa de um coração ainda com caráter, ainda não entregue ao Senhor, não rendido. Vamos render diante do Senhor o nosso coração e dizer, Senhor, trata-me. Eu preciso aprender. Eu recebo da sua palavra. Eu aceito as suas instruções. Não vamos fazer como aquele filho, o irmão do filho pródigo que estava dentro de casa, disse, Senhor, e ficou com raiva porque o outro se desviou e voltou. E ele estava dentro de casa da família, tinha tudo, mas era perdido dentro de casa do mesmo jeito. Não vamos viver assim, amém, gente? Vamos abrir o nosso coração. Vamos, sabe, acabar com os altares. Quando o Senhor chamou aquele homem, a primeira coisa que ele pediu foi, destrua o altar que seu pai construiu. Gideão, ele fez muita coisa, tudo que agradou o Senhor. No final da vida dele, ele inventou de pedir ouro, argolas de ouro para o povo. Ei, me deem argolas de ouro. Sabe o que ele fez? Ele construiu um altar de ouro. A Bíblia diz que aquilo foi uma armadilha para os israelitas. Porque começaram a adorar o altar de ouro. Isso ministrou ao meu coração. Que quando nós não temos tudo limpo e tudo tratado, obedecendo a tudo que Deus falou, o ouro, as riquezas, elas podem ser uma armadilha na nossa vida. É por isso que é importante eu e você rendermos o nosso coração inteiro
ao Senhor, para que Ele possa tratar tudo, para que você não tenha amor ao dinheiro, para que você não tenha um altar para o dinheiro, para que aquilo não seja a tua motivação, de modo que quando o Senhor te usar e te der muitas riquezas, você não se perca e construa um altar, e aquilo tome o lugar de Deus. Que o Senhor nos livre de tudo isso. Que não seja uma armadilha. Salmos diz que Deus é poderoso para não deixar o nosso pé preso em uma armadilha. Então que eu e você tenhamos um coração totalmente rendido ao Senhor, que deixemos Ele nos tratar, querido. Muitas vezes nós não podemos desfrutar de coisas grandiosas ainda, é porque Deus vê que o nosso coração ainda não está pronto para desfrutar de riquezas, de fama. Porque muitas vezes diante da fama vamos ficar o quê? Arrogantes. Ou vamos achar importantes demais, que nem Satanás. A Bíblia diz que o diabo, ele era muito importante. Ele começou a olhar para ele e dizer assim, rapaz, eu sou muito bom. Olha, ele andava assim, ó, eu sou bom demais. E ele se achou tanto que disse que ia ser mais do que Deus. Aí Deus disse, aqui não, meu filho, só tem lugar para mim só. Aqui eu sou Deus. Deus não divide a glória dele. Então, eu e você precisamos colocar o nosso coração no lugarzinho certo. Sintonizar do modo certo. Quem é o centro? Onde está o altar? O altar do seu coração tem que ser de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, com a sua vida toda. Então, o povo tinha esse altar. O povo se desviou. Depois de Débora, aí ele veio Gideão fez isso. Ele teve 72 filhos. A cara de Selma foi engraçada. 72 filhos. Um dos filhos roubou o poder. Matou todos os irmãos, só um que escapou. E ele disse, pois eu vou reinar sozinho. Mas ele reinou matando mesmo. Mandou destruir, levou numa pedra e aniquilou todos os irmãos e disse, quem vai reinar sou eu. Manda tocar uma trombeta aí, diga que agora eu sou o rei. E aí o povo chegou nesse nível aqui que nós estamos lendo. Por causa dos desmandos de Israel, uma nação poderosa veio para cima deles e destruidora. Eles passaram fome. Eles plantavam, mas não colhiam. Querido, se eu e você estivermos observando na nossa vida coisas que não fluem, não culpe a Deus. Mas pergunte, como Gideão fez aqui. Ah, é Gideão mesmo? É. Gideão disse o quê? Deus disse sim. Depois que o povo estava desesperado, querido, o povo estava numa situação tão lamentável que se escondiam nas cavernas, nas montanhas. O povo que foi chamado para dominar na terra, agora estava se escondendo dos inimigos. Isso parece com alguns crentes que não entenderam quem são em Cristo Jesus, que quando o diabo se levanta, tem medo do diabo. Mas você foi chamado para mandar no diabo, para subjugar o diabo e os seus feitos. E você não deve se esconder das coisas do diabo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas o povo estava nessa condição, opresso. Era tanta opressão, era tanta pressão, que para beber água e para comer o que eles plantavam, eles não tinham direito, porque quando eles plantavam a roça, na hora de colher, os inimigos vinham tudinho e carregavam as comidas. Pareciam aquelas lagartas, quando tem aquelas pragas de lagarta, que acaba com um milharal todinho, com feijão todinho, não sobrou nada. Aí lá está, mas aí o povo clamou a Deus. Diga, o povo clamou. Querida, aqui entra um princípio poderoso que eu e você precisamos aprender. Não é porque a gente errou, não é porque a gente desobedeceu que agora a gente vai se afastar de Deus, porque Ele é a resposta. Então o povo havia errado, o povo havia desobedecido, estavam agora sofrendo as consequências. Sabe o que foi que eles fizeram? Clamaram a Deus. E Deus, querido, apesar de tudo, não disse, agora eles que se virem. Agora eu quero ver. Eles não foram adorar outros deuses? Pois agora como é que eles vêm clamar a mim para eu ajudar eles? Deus não disse isso. Deus mostrou que eles haviam errado. Foi ou não foi? Disse, ó,
O povo clamou: Senhor, por que estamos vivendo tudo isso? Ajude-nos, Senhor, estamos sofrendo demais. Uma lição para mim e para você. Se você está passando por dificuldade e você não clama a Deus, é como se você dissesse: eu sozinho resolvo. E eu dizer logo para você, a Bíblia diz que nós não resolvemos as nossas lutas, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus e agora é Ele quem luta por nós. Mas precisamos lembrar, eu tenho um Senhor, eu tenho um dono, eu tenho um Pai. Eu aceitei os termos da aliança que Jesus fez com Deus. Então agora eu estou nessa. Amém, gente? Não se esquece disso, porque se eu e você erramos, veja, Deus não apontou somente o passado dizendo assim, vocês erraram e agora acabou, não tem mais chance. Deixa eu dizer uma coisa que surgiu no meu coração quando a gente estava cantando: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Muita gente tem dificuldade de descansar, porque nunca descobriu que nos braços de Deus tem amor para você. Não tem julgamento, não tem condenação. Nos braços de Deus não tem condenação para você, querido. Se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você foi largado, se você foi deixado, se você ouviu palavras duras, deixa eu te dizer, Deus não faz assim com a gente. Deus nos acolhe. Venha, venha. E nos braços dele nós encontramos descansos. E por que a gente não descansa muitas vezes? Fica atribulado, uns crentes atribulados. Porque não conhece ainda o amor de Deus. O amor de Deus liberta. Quando você conhece que Deus te ama, aquele que te formou, que é perfeito, o que te criou, o que te enviou, o que te formou no ventre da sua mãe, ele te amou. Então, quando você descobre isso, querido, não importa o que disseram. É ou não é, gente? Não importa os julgamentos, não importa o que fizeram conosco, mas agora você tem um pai. E você deve descansar. Então o povo clamou. Recebe essa palavra, querido. Alguém precisa ouvir isso? Receba para você. E o povo clamou e Deus disse, sabe o quê? Quando alguém clama, quando o povo de Deus clama, Deus não faz as coisas caírem lá do céu. Sabe o que acontece? Ele levanta da terra uma solução. O que foi que ele fez? Ele chegou diante de Gideão, que estava malhando o trigo, debulhando o trigo. Eu não sei se era debulhando assim que nem a gente debulha feijão, eu nunca debulhei trigo, nunca malhei trigo, mas a Bíblia diz que ele estava escondido para os midianitas não roubarem os grãos de trigo que ele estava debulhando. Então ele estava escondido, debulhando o trigo para colher aquele trigo, talvez para alimentar sua família, talvez para comer, talvez para ajudar pessoas, ou para ter algo. Ele estava ali escondido. E o mesmo anjo do Senhor que falou para o profeta, dizendo assim, vocês desobedeceram. Vocês estão enfrentando isso porque desobedeceram. Lembra que eu falei para vocês que eu ia tirar vocês do Egito, que ia dar uma vida boa, mas vocês tinham que obedecer? Pois é, vocês estão sofrendo porque não obedeceram. Agora ele disse, eu vou levantar uma solução. Aí ele chega para o Gideão, que está escondido, com medo, e disse, o Senhor é contigo, homem forte e corajoso. Ele parecia um homem forte e corajoso? Ele não parecia não, querido, ele estava escondido. Um homem forte e corajoso, espera-se que ele está lá, dizendo, venha inimigo, cadê? Você não é páreo para nós. Mas, querido, se Deus não estava mais com eles, porque eles não obedeceram, eles não tinham mais ousadia. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A ousadia para você enfrentar o inimigo, você encontra na intimidade com Deus hoje. Amém? Recebe, querido, isso. Se você está se sentindo intimidado diante das situações, se você está se sentindo diminuído, se escondendo diante daquilo que Deus tem esperado de você, é porque está faltando intimidade. Está faltando relacionamento com aquele que te dá coragem, com aquele que te levanta, com aquele que é forte o suficiente para fazer você vencer todas as batalhas. Então tu já identificou aí um ponto.
Tu tem que ir para o lugar da intimidade, tu tem que ir para o lugar do relacionamento, tu tem que ir para saber, eu tenho um pai, eu vou falar com ele. Eu tenho um pai e eu vou estar com ele. Eu vou tirar um tempo com ele, eu vou buscar a direção dele. Ele tem direção para mim. E aí ele chama Gideão. Ei, homem forte e valente. Ele disse, Senhor, olha a resposta dele. Qual foi a resposta de Gideão? Ele disse, Senhor. Aí ele disse assim, você vai salvar Israel dos midianitas. Ei, homem forte e valente. Levante-se e vá salvar o povo dos midianitas. Ei, Senhor, como assim? Eu sou forte e valente? Não, eu sou... a minha tribo é a mais fraca. A minha família é o clã mais pobre. E eu sou o mais fraquinho da minha família. Mas diga assim comigo, diga, Deus é especialista de pegar as coisas fracas deste mundo para confundir aquelas que são fortes. Se você, querido, se acha fraco, nesses dias eu ouvi uma pessoa falar uma coisa interessante, falou para mim, Natália, obrigada por me dar uma oportunidade, eu sou tão frágil. Mas, queridas, a fragilidade é um lugar que Deus gosta de encontrar, porque na sua fragilidade, Ele vai ser forte. Não ache que porque você tem suas falhas, Deus não vai te usar. Eu estou aqui para dizer para você que Deus quer usar sua fraqueza, suas falhas, para fazer através de você, para todo mundo, inclusive você, saber que não foi você, foi Ele. Foi Ele, que Ele disse assim, como Paulo disse. Paulo, quando entendeu, Senhor, me livra disso, Senhor, me livra disso, Senhor, me livra disso. E ele disse, Paulo, a minha graça te basta. E aí ele entendeu, rapaz, quer dizer que quando eu estou fraca, aí é que a graça de Deus se manifesta na minha vida. Quando eu sou fraco, porque, querida, a gente quer ser forte o tempo todo. Porque eu sou forte, porque eu sei, porque eu consigo. E Deus está lá olhando, tá bom, então se você diz que consegue, então faça. Agora, Senhor, eu não consigo sozinha. Senhor, me ajuda. Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, me fortalece, porque eu estou tão fraca nesse sentido. Eu tento, mas não consigo. Eu tento de novo, mas de novo eu dou com os burros na água. Aí o Senhor diz, pronto, encontrei um lugar para agir. Porque, querido, quando você está cheio de si, da sua própria força, Deus não tem lugar para ajudar. Porque Ele não vai competir com você, Ele é Deus. Se você é Deus para você mesmo, porque você faz, você consegue, você realiza, você é forte e você derruba tudo, então para que você precisa de Deus? Mas quando nós dependemos de Deus, dizendo, Senhor, sozinha eu sei que não consigo, mas com o Senhor comigo, Ele disse, Gideão, levante-se e vá salvar aquele povo. E ele disse, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Preparei um esboço que diz assim. Deixa eu mostrar para você uma coisa bem interessante. Comigo e com você, Deus não terminou. Ei, a obra está só começando. Diga, Deus está começando comigo. A Bíblia diz que Deus que começou a boa obra em você, Ele é fiel para terminar. Então, Ele está tratando com você, você está no processo, Ele está tratando comigo. Você está no processo? Sente Deus tratando com você? Percebe Deus te direcionando para o lugar das vitórias constantes? As conquistas constantes? Nós falamos de conquista, nós falamos dos conquistadores, das pessoas dispostas. Então, Deus está começando com você. Amém? Então, se Deus é conosco, por que tantas coisas estão acontecendo? Aí ele disse, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Aí isso é o que acontece comigo e com você, a nossa alma, né? A nossa alma se desesperando. A gente ama a Deus, a gente conhece a palavra, mas a gente olha para a vida e para tudo que está acontecendo ao nosso redor e a gente pensa, o que é que está acontecendo? Está muito estranho. Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Por que não realiza isso? O que é que está acontecendo? E essa pergunta, querido, não é questionar Deus, é você refletir. Deus traz a gente para reflexão. Quer dizer que você não vai refletir, não é? Então, o problema aqui não era a ausência de Deus, porque, como eu disse no começo, Deus está em todos os lugares.
Mas é que falta o quê? O relacionamento, não é isso? Ele disse, vocês não obedeceram a minha voz. Porque eu vou dizer uma coisa para você, quando pessoas buscam um aconselhamento, mas ela não obedece à instrução, não vai mudar nada na vida dela. Pastor, estou com um problema no meu relacionamento, eu quero um momento com o Senhor. O Senhor vai lá, o pastor vai dizer, olha, meu filho, o casamento é assim, você faz isso, isso e isso, é o que a palavra diz. Aí a pessoa não faz. Aí tem mudança no casamento? Não tem. Porque ele disse, eu disse a vocês, vocês não obedeceram a minha voz. Não obedeceram a minha instrução. Então não tem como desfrutar. Então aqui era a falta de obediência à voz de Deus. Deus não tinha abandonado o povo. O povo era que tinha ficado desalinhado em relação à direção de Deus. Então, como esse ano é o ano de alinhamento, nós temos que buscar alinhar a nossa vida com aquilo que Deus está falando na sua palavra. Você é do verbo da vida? Você é um crente do verbo da vida? Você é bem instruído. Eu posso dizer para você, você é bem instruído pela palavra de Deus. Agora obedece. Agora obedece. Percebeu que está desobedecendo, se arrepende e volta. Se alinha com a palavra de novo. Amém, gente? Então, o que é que nós vamos ver aqui? Que Deus confronta o erro, mas ele aponta para o futuro. Você viu que ele não disse assim, ó, gente, vocês erraram, mas agora já era, acabou para vocês. Deus mostrou o erro, Deus trouxe a consciência, mas Deus não parou por aí. Ele levantou um Gideão para conduzir o povo para a vitória. E aí você já viu que o povo se sentiu fraco, e quando ele clamou, Deus veio e disse, agora vamos levantar e vamos virar esse jogo. Então a virada foi aqui, ó. Eu achei maravilhoso. Quando o Gideão perguntou, Senhor, o que está acontecendo? Ele agora se tornou a resposta de Deus para a nação de Israel. Ei, e se você é a resposta de Deus para a solução das coisas que estão afrontando? Talvez a sua cidade, talvez a sua família, você é a resposta de Deus. Porque Deus não vai mandar uma solução pá, lá do céu. A resposta já veio, é você. Quando você nasceu e quando você nasceu de novo na família de Deus, você agora foi capacitado por Deus para ser um instrumento. E Deus está falando com você, homem forte, mulher forte e valente e corajosa. Apesar de você não se ver assim, é como Deus te vê. Deus nos vê fortes e valentes, fortes e corajosos. Não se intimide diante das dificuldades. Amém? O Senhor é contigo. Então, primeiro a luta foi interna. Você percebe que primeiro a luta foi interna? Sabe por que Gideão respondeu? Minha família é mais pobre, eu sou o menor. Deus estava falando de uma resposta, de uma solução, e ele olhou para ele, para as dificuldades dele. Então, o que era que Deus precisava mudar? Mudar dentro de Gideão primeiro. Como ele se via fraquinho, coitadinho. Ele se via o menor, ele se via incapaz de empreender essa luta para libertar o povo dos midianitas. Ele achava os midianitas tão poderosos que ele não era capaz de vencê-los. Mas Deus disse, não, você pode. Aí, ó o segredo, eu estarei com você. Ô, minha gente, isso aqui é para a gente vibrar bem muito, pular. Não sei quantas vezes dentro dessa igreja, dizendo, Deus está conosco, queridos. Deus está conosco. Deus, Ele caminha conosco. Não tenha medo. Não se esconda do inimigo. Não fuja do inimigo. Não se intimide. Vá para cima, porque Deus está com você. Querido, se Gideão não tivesse se levantado e ido, não teria acontecido nada. Se levante e vá para cima. Se levante e vá para cima. Às vezes o povo, a igreja, fica muito passiva. Ai, Deus, faz alguma coisa. Deus, os problemas. Mas e se você for a resposta? Então você não pode ficar só orando, Deus, olha o problema, Deus, o problema. Ele está dizendo, você, ei, se levante e vá em direção da mudança. É o que, querido, que está incomodando você? Ou você não se incomoda com nada? Eu me incomodo. Vou dizer umas coisas para você. Eu me incomodo com enfermidade. Eu me incomodo com pecado, querido. Eu fico indignada de ver pessoas presas nos vícios.
E eu vou fazer, sabe o quê? Eu sou pregadora. Eu digo, olha, a verdade. Esses dias eu estava confrontando um povo lá no colégio, que disse que eu nasci gay. Deus não se engana. Deus fez homem e mulher. Você está enganado. É um espírito de engano que traz para você. Eu tenho que pregar, eu fui chamada para pregar, eu não posso ficar lá. E que o Senhor me deu ousadia para eu falar, independente da situação. E você também. O que é que te incomoda? Você não se incomoda com o número de divórcios aumentando? Você não se incomoda com as crianças sem pais? Porque não conseguem viver os seus relacionamentos? Queridos, existe princípio na palavra para a gente viver bem. E se a gente não pregar, deixa eu lhe dizer, a próxima geração pode sofrer as consequências bem piores. Porque se eu e você nos omitirmos, se eu e você nos acovardarmos, porque o povo não quer ouvir, porque o povo está assim, porque o povo está pecando, se a gente não pregar veementemente dentro das nossas casas, o povo que virá depois de nós, quando a gente morrer, pode ser que eles se percam tudinho. E Deus tenha que levantar outra geração, chamar um Gideão da vida para pregar. Porque os crentes dessa geração talvez tenham ficado com medo de enfrentar os inimigos. E deixa eu lhe dizer, seu inimigo não são pessoas. Seu inimigo é o diabo. Em todas as suas formas de maldade, ideologias, crenças erradas, engano, tudo isso é cor do diabo. E seu inimigo é o diabo. O meu e o seu inimigo é Satanás, o inimigo das nossas almas. E as pessoas que estão influenciadas por ele são o alvo da minha e da sua misericórdia, do meu e do seu amor para com elas, das suas orações. Porque quando Deus chamou Gideão, não quis só livrar a família de Gideão, ele disse, você vai libertar a nação de Israel dos midianitas. Então talvez tenha midianitas afrontando você, afrontando seu casamento, afrontando suas finanças. E o que é que você vai fazer? Você vai obedecer o que Deus falou. Porque, querido, o que Deus falou está tudo aqui. Se você obedecer o que está escrito, querido, você é vitorioso. Se você obedecer o que está escrito. Agora, deixa eu te dizer, tira tempo com ele, tira tempo com essa palavra, leia, se relacione, pergunte ao Espírito Santo, entenda, compartilhe. Quando você compartilha, você cresce, você aprende muito mais. E aí, sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que aquela luta interna tratava-se de identidade de Gideão. Sabe, a luta não começa lá na batalha, começa aqui dentro. Eu sei quem eu sou mais do que vencedor, eu sou filho de Deus, eu sou justiça de Deus. Deus não está com raiva de mim, então eu posso ir para cima do diabo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a identidade que você tem que forjar dentro de você, que você tem que construir. Você não é mais um derrotado, você não é um coitadinho, você não é fraquinho, você não é uma pessoa que não tem jeito, você é filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Cadê o povo de fé? O povo de fé, eu queria que vocês se animassem mais. Mas tudo bem, vocês estão animados, né? Ok, vamos embora. Diz assim... Antes da vitória, Deus quer tratar o nosso interior, não é isso? Deus mandou ele derrubar os altares. Primeira coisa, Gideão, que você vai fazer. Sabe o que ele fez? Estava com medo. Meu Deus, eu, Senhor. Tipo assim, ai meu Deus, eu vi o anjo do Senhor, agora eu vou morrer. Coitadinho de mim, agora o que é que eu faço? Ele disse, Gideão, quero que você destrua o altar que seu pai fez. O altar de Baal. Os deuses, queridos, a idolatria que tem dentro do nosso coração. Pode ser a idolatria ao dinheiro, pode ser a idolatria ao status, as riquezas sem Deus, pode ser o que for. Você precisa primeiro derrubar. Pode ser o orgulho, a autossuficiência, pode ser essas coisas aí, não pode ficar, porque primeiro Deus trata o interior. Ele começa por dentro e depois essas coisas se exteriorizam. E o seu exterior, ele vai começar a ser transformado. Porque, querido, presta atenção, se tem briga dentro de casa, confusão, xingamentos, é porque dentro ainda tem isso. Aí sai. Então, o que é que a gente faz? Trata, deixa Deus limpar,
Bota muita água para dentro, muita palavra, muita palavra, muita palavra, muita palavra, que vai lavando, até que um dia a discussão não tem mais, porque você entendeu, eu sou um homem de paz, sou uma mulher de paz. Eu não vou entrar em discussão. E você fecha a sua boca e você consegue mudar uma realidade dentro de casa. Se você vive reclamando de injustiça, por que injustiça fizeram isso comigo? É porque dentro ainda está precisando da paz do Senhor. A Bíblia diz que no que depender de vós, tenha a paz com todos. Então, a luta começou primeiro, foi aqui dentro com Gideão, tratando aqui dentro, amém? E depois ele foi sem medo. Ele estava com medo, querido, ele falou assim mesmo com medo, não vamos poder mentir. A Bíblia diz que ele estava com medo, foi ou não foi? E fez 3 testes com Deus. Ó Senhor, assim, se o Senhor estiver mesmo comigo, ele viu o anjo, gente. Mas eu também não vou criticar ele não, porque a gente também faz a mesma coisa. Senhor, só o Senhor está falando comigo mesmo? Isso é coisa da minha alma, isso é coisa do meu pensamento, isso é coisa da minha mente. Senhor, o Senhor está falando mesmo para eu fazer isso? E a gente também fica fazendo essas coisas com Deus. E o Senhor é bom e Ele não nos julga por isso. Mas é melhor a gente obedecer logo, amém? É melhor a gente obedecer. Aí Gideão pediu sinais, não foi? Um bocado de vez. Mas deixa eu dizer para você, agora na nova aliança, nós não podemos fazer sinal, não. Deixa eu dizer que fazer prova de Deus, o povo diz que faz. Eu escuto um monte de crente falando que fez prova com Deus. Eu vejo. Eu não sei se você aprendeu isso em outro lugar. Mas deixa eu lhe dizer que na nova aliança, não é bíblico você fazer prova com Deus. Porque agora o Espírito Santo está aqui. Gideão diz que o Espírito Santo veio sobre só, inspirou ele. Então ele não tinha certeza. Mas eu e você temos a palavra, é certeza. Fé é certeza das coisas que se esperam. E convicção dos fatos que não vemos. De Gideão pediu prova. Senhor, faz assim, se o Senhor vai mesmo comigo para essa batalha, se o Senhor está dizendo que vai fazer isso mesmo que está dizendo, eu quero que o Senhor me dê o sinal. Amanhã, quando eu acordar, o pedaço de lã vai estar encharcado e o chão sequinho. Aí estava lá. Aí no outro dia ele disse, Senhor, assim, não fique irado comigo, mas eu quero ter certeza. Se o Senhor vai mesmo comigo, faz assim, o contrário, o chão vai estar molhado e a lã vai estar sequinha. E Deus disse, vai ser assim mesmo, eu estou com você. Aí ele foi. Aí ele confiou e foi. Mas eu e você, hoje na nova aliança, com o Espírito Santo dentro, querido, se você ainda não aprendeu a seguir a voz do Espírito, porque você é recém-convertido, que você ainda está aprendendo, é normal. Eu não sei se Deus quer. Quando você não sabe se Deus quer fazer isso que você acha que Deus está falando, você intensifica jejum, oração, leitura de Bíblia e pergunta para Ele, Pai, isso que está no meu coração, é o Senhor falando comigo? É para eu fazer isso? É para eu seguir nessa direção? Porque, querido, quando o Senhor falou conosco lá em Juazeiro, nós tiramos um tempo dizendo assim, Senhor, nós percebemos isso no coração. É verdade? O Senhor quer que a gente vá? É isso mesmo? O tempo é esse? Eu dizia, marido, isso vai demorar, marido. Ele disse, não, Deus está falando que é agora. Então, a gente colocou-se, mas não faça a prova de Deus, porque hoje nós temos um inimigo que é especialista em querer dar resposta. Você já viu alguém dar uma profecia que era um absurdo? É porque às vezes alguém orou, Senhor, se tu queres mesmo que eu vá fazer tal coisa, usa alguém na igreja para falar comigo. Aí sabe o que é que o diabo pode fazer? Eis que eu te digo, assim diz o Senhor, e não ser de Deus. Porque espíritos enganadores estão atentos para nos enganar. Qual é a sua segurança? O testemunho interior, a voz que fala com você e a palavra de Deus. Mas o povo não quer ler Bíblia, aí fica enganado. E fica seguindo por profeta e depois fica confuso. Eu escutei muita gente dizer, Natália, como assim minha vida não mudou? Fulano disse que Deus ia mudar meu casamento há tanto tempo e nunca mudou. Porque, querido, está errado. Segundo a palavra, isso está errado. Porque você não pode viver de qualquer jeito como um homem e a sua mulher não pode viver de qualquer jeito como esposa e Deus mudar esse casamento. Que Deus é esse? Ele vai mudar
o caráter de cada pessoa se buscar a ele para mudar. Agora o cara quer viver de qualquer jeito, a mulher quer viver de qualquer jeito e espera que Deus mude o casamento? Tá, não é bíblico. Aí chega uma profecia e diz: eis que eu te digo, o Senhor está dizendo que teu casamento vai mudar. Oh, Deus vai mudar meu casamento, graças a Deus. Mas continua vivendo todo errado. Aí não vai mudar, não. Aí diz: oh, gente, Deus não usou uma pessoa na igreja, mas nem era Deus, era espírito de engano. Você está aqui. Está cheio nas igrejas. Sabe por quê? Porque não quer ler Bíblia, para seguir a direção do Espírito Santo quando ele falar. Aí cai nas armadilhas. Cheio de armadilhas. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, eu fico curiosa, por que eu não recebo uma profecia dessas? Eu estou falando sério, eu disse: gente, por que ninguém chega falando assim diz o Senhor para você? Eu vou dizer pouquíssimas vezes, eu acho que uma ou duas vezes. Alguém falou algo que Deus está dizendo assim, vai fazer. Porque tudo que eu fiz até hoje foi certeza, Deus falando na sua palavra e testificando aqui dentro. Você já ouviu eu receber? Aqui na igreja eu acho que você nunca ouviu alguém pegar o microfone e dar uma profecia para mim. Já viu? Quem já viu? É porque, queridos, Deus tem um modo certo de direcionar você. Amém, gente? Então confia em Deus, Ele é poderoso para trazer convicção dentro de você. Porque senão você se agarra naquela profeta, naquela profetisa ali, a mulher que quando fala, aí a sua fé vai para aquela pessoa. Aí a pessoa não pode profetizar na hora que ela quer, porque a profecia não é ela que decide, é o Espírito de Deus que traz. E se o Espírito de Deus naquele culto não trouxer, aí ela vai querer buscar uma profecia em algum lugar, porque senão o povo não vai achar que aquela pessoa é uma profeta poderosa. Se eu não profetizar, aí ela fica aberta aos espíritos enganadores que vão usá-la para poder dizer mentiras e enganar as pessoas. É triste. Mas é sério, e você tem que se proteger. Leia a sua Bíblia. Leia, ore e peça ao Senhor na sua oração em línguas para Ele revelar a vontade dEle para você. Porque Ele é poderoso para falar com você, Ele é seu Pai. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Você está recebendo? Então vamos terminar. Né? Aí diz assim: se Deus está... Hoje eu sei que Deus está chamando a mim e a você para sair do passado, para parar de se esconder e para parar de se diminuir, parar de viver pedindo sinais o tempo todo. Acho que Deus está falando com alguém, ou com nós tudinho. Senhor, me dá um sinal. Ô Pai, fala comigo. Senhor, usa a jumenta. Senhor, faz alguma coisa. Eu recebo essa palavra. Amém, gente? Vamos buscar a intimidade com Deus. Ele é poderoso para falar conosco. Glória a Deus. Então, olha só. Deus quer usar você, querido, para transformar, para ser resposta. Você pode não entender tudo, mas Deus não terminou com você. Ele começou. Não acabou, querido. Fica aqui, fica firme. Fica aí. Vocês estão de parabéns, estão buscando direção. E olha como é que Deus fala. Deus está falando. Você está recebendo para você? Você está anotando para você? Você está registrando o que Deus está falando? Deus está falando. Eu não preciso dizer assim, diz o Senhor para você, fulano de tal. Mas Deus está me usando para falar com você. Eu sei que Deus está falando. Então, cuidado, cuidado, cuidado para não ser enganado. Você pode ter errado, mas Deus ainda está chamando você. Você pode se sentir pequeno, mas Deus te vê como resposta. Então, querido, não se intimida. Não se intimida, não se diminui. Deixa eu dizer, eu falei uma coisa para Adriana, a gente vinha conversando no caminho, nem sei se foi agora quando a gente vinha. Existem alguns cristãos que você conversa com eles e você não vê eles empoderados, dizendo: eu sou a justiça de Deus, nós somos o povo de Deus, nós podemos orar. Não, você vê um povo muitas vezes, crentes, tímidos. Não sei se Deus quer, mas a convicção de que Deus pode
Ela vem do relacionamento. Isso é empoderamento do Espírito Santo para mim e para você. Você é poderoso e você é poderosa em Deus. Então você pode mudar. Diga, eu posso. Ei, eu posso mudar aquela realidade lá em casa. Eu posso viver uma vida melhor. Eu posso prosperar. Eu posso vencer. Eu posso ter um casamento feliz. Eu posso. Querido, você pode, porque Deus está com você. Não tenha medo, não se intimide. Não fica escondido achando que vai dar errado. Pensa no que Deus falou. É melhor você ficar com o que Deus falou. Obedece o que Deus falou, porque vai dar certo. Amém? Ei, querido, a nossa opinião pode até mudar, mas a de Deus não muda. Então se agarre com Ele. Você se agarrar com Ele, se enrola com Ele, se envolve com Ele, se relaciona com Ele, vai, chora com Ele, ora com Ele, porque é Ele que vai resolver a minha e a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa palavra. Porque Deus está conosco. Não existe inimigo que nós não possamos vencer. Não existe pecado que a gente não possa derrotar. Não existe, querido, dificuldade que a gente não possa vencer. Vamos orar. Coloque agora diante do Senhor sua situação. Pai, em nome de Jesus, nós conhecemos a Ti como Deus poderoso, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que luta pelo seu povo, o Senhor que comprou as nossas causas, o Senhor agora diz que está conosco em todo o tempo. Senhor, nós não temos medo porque confiamos em Ti, no Teu Espírito que pode nos conduzir. Queremos apresentar, Senhor, diante de Ti as nossas dificuldades, as nossas limitações e sabendo que o Senhor é poderoso para nos usar, para transformar essa realidade. Nós confiamos, Senhor, que Tu és grande e que pode mudar a nossa realidade. Eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és grande e poderoso para mudar a nossa condição financeira, nos dando ideias e nos ajudando a cumprir os Teus princípios da Tua palavra. Obrigado por dizimistas fiéis, obrigada por ofertantes generosos que cumprirão os princípios da palavra, eles prosperarão, eles vão avançar, os fiéis, eles vão prosperar, os que obedecerem, eles vão prosperar, porque o Senhor disse que todos vão ver a diferença dos que obedecem e dos que não obedecem ao Senhor. Pai, ajude-nos a contar, Pai, os nossos dias e entender que o tempo está passando e que o Senhor está nos chamando para sermos a resposta dos problemas que nós não aceitamos mais. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Trata, Senhor, o nosso caráter, o nosso coração. Abrimos o nosso coração diante de Ti para receber a Tua palavra e as Tuas instruções. Assim como Gideão, que venceu os midianitas com 300 homens apenas, o Senhor mostrando que era o poder de Deus que estava levando ele à vitória. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer que o Senhor é quem nos faz vitoriosos, que não é na nossa força que nós vamos vencer todas as batalhas, mas é confiando no Senhor, colocando o Senhor adiante de nós, confiando no Teu poder, confiando na Tua palavra, no Teu Espírito para nos guiar. Obrigada, Senhor, por humildade no nosso coração, para pedir ajuda, para dizer, me ajuda, Senhor, eu não sei, me ajuda, não estou conseguindo, me ajuda, Senhor, me levanta, eu estou fraco, Senhor, me ajuda, porque o Senhor é poderoso para nos levantar. Obrigado por esse povo, é um povo vitorioso, um povo mais do que vencedor. Eu declaro você prosperando, eu declaro você crescendo, eu declaro você em saúde divina, eu declaro em você ousadia para falar do amor de Deus, para se posicionar diante do inimigo e botar ele para correr no nome de Jesus. Eu declaro que você é forte, eu estou falando com um povo forte. Cadê o povo? Onde está a sua força, querido? Onde está a sua força? A sua força está no Senhor, querido. Então você não vai ser derrotado porque Ele é muito forte. Se a sua força está nele, Ele é inesgotável de força. Você não vai morrer, você vai viver e contar os feitos do Senhor.
Você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai viver alegre. Você vai viver sorridente. Você vai viver feliz. Amém. Aleluia. Porque o Senhor está conosco. Amém. Não temos medo dos nossos inimigos. Não temos medo do que o diabo possa fazer. Diga, não temerei. Bem forte, como quem tem muita fé. Diga, não temerei o que me possam fazer os simples mortais. Diga, eu não tenho medo de pessoas. Você não tem medo, não? Então diga mais forte e com coragem, vá. Exatamente. Porque tem gente que estremece diante de outras pessoas. Entenda, com você está o grande. Eu não temerei o que me possam fazer as pessoas. Eu não temerei o que me possam fazer os simples mortais. Não adianta as ameaças, não importa os diagnósticos, não importa as falas. Eu não temerei o que me possam fazer os simples mortais. Diga, eu sou sarado e curado. Vamos lá. Diga, eu tenho saúde divina. Diga, eu sou próspero. Eu sou mais que vencedor. Não tenho medo. Fale. Pois o perfeito amor lança fora todo o medo. Diga, eu sou amado por Deus. E o meu Pai me ama. Diga, Ele me perdoa. Eita glória, você acredita no que você falou? Está tudo na Bíblia. É tudo o que Deus diz sobre você. Você é amado, você é forte, você é mais do que vencedor, você é corajoso. E se levante em ousadia e vá para cima, conquiste, porque Deus está com você. Você não será derrotado, você não é um derrotado, amém? Glória a Deus! E cheios de fé, vamos agora para a próxima parte do nosso culto e adoração. Que você receba essa palavra, guarde ela no seu bom depósito, em nome de Jesus.